Minha rapaziada, agora é mais oficial do que nunca. O Atlético tá de volta, Série A do Campeonato Brasileiro. Sai o calendário do Furacão na competição, os 19 jogos que o Atlético vai ter no primeiro turno. E a gente sabe que o esquema é muito fácil no segundo turno, é só trocar o mando de campo do primeiro turno que você já tem o segundo turno todo definido. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês para a gente comentar alguns pontos aqui. O Atlético começa contra o Inter fora de casa. Eu vou falar a sequência toda para também não ficar muito enrolando nisso. Mas a estreia contra o Inter fora de casa. Corinthians em casa, Santos em casa, Bragantino fora. Um mini campeonato paulista que o Atlético tem na sequência. Botafogo em casa, Fluminense fora, Cruzeiro em casa, Curitiba em casa. Então o Atlético tem o primeiro clássico do campeonato na Arena da Baixada. Bahia fora, Atlético Mineiro fora, Chapecoense em casa, Palmeiras fora, Vitória em casa, Grêmio em casa, Vasco fora, Flamengo em casa, Remo fora, Mirassol em casa, São Paulo fora. Os primeiros 19 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro. Em casa, o Atlético pega nesse primeiro turno Corinthians, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, Chapecoense, Vitória, Grêmio, Flamengo e Mirassol. Fora de casa, o Atlético enfrenta Inter, Bragantino, Fluminense, Bahia, Galo, Palmeiras, Vasco, Remo e São Paulo. Acho que o primeiro comentário que todo mundo se fez é não tem jogo fácil, né? É uma Série A que, óbvio, algum time que vai decepcionar e naturalmente vai ser o time mais frágil, mas se você pegar o macro, você vai ver que a grande maioria dos jogos acaba sendo de um nível muito alto e eu acho que a realidade da Série A te obriga a estar sempre bem. É natural que no campeonato de 38 jogos e num campeonato que agora vai começar em janeiro e vai terminar só lá no final do ano, você tenha momentos de oscilação. Mas o desafio é ter esses momentos de oscilação menores possível. E eu acho que no final das contas, você tendo um treinador que sabe mexer com o mental da equipe, como é o caso do Odair, pode ser um bom indício para o Atlético oscilar o mínimo possível dentro da competição. Mas tem alguns pontos interessantes que eu pesquei aqui. Primeiro de tudo, em casa o Atlético tem alguns jogos que eu acho que o Atlético tem que pontuar de maneira inegociável. Curitiba é um jogo que a gente tem que pontuar de maneira inegociável. Chapecoense é um jogo que a gente tem que pontuar de maneira inegociável. Vitória é um jogo que a gente tem que pontuar de maneira inegociável. Corinthians, Santos, o próprio Mirassol e Grêmio são times que eu aposto que vão ter momentos positivos na competição, mas também momentos negativos. E aí a gente fala de um Atlético que precisa voltar a ter a Arena da Baixada como um grande trunfo para pontuar. Nas últimas duas temporadas, em algum momento foi um Atlético que se destacou mais como visitante do que como mandante. A Arena da Baixada é um dos estádios mais simbólicos quando você fala de fator casa no futebol brasileiro e a gente não pode abrir mão desse fator casa desequilibrante em prol do Furacão. Então são jogos ali que a torcida do lado tá jogando num cenário conhecido, precisa falar a favor do Furacão. Mas é um Atlético que eu considero que também tem muita chance de pontuar fora de casa, principalmente pela estratégia de jogo traçada de um Furacão que vai ter o jogo de transição como uma das suas principais armas. Eu acho que ninguém tem muita dúvida disso. Aí a gente fala de times que, de certa maneira, gostam de ter a bola. E eu acho isso interessante para o Atlético apostar na transição do Viveiros, do Julimar, do Mendonça, do Léo Derek. O Inter é um time que gosta de ter a bola. O Bragantino é um time que gosta de ter a bola. O Bahia, o Galo, o Vasco, o São Paulo. São times que também oscilam bastante no Campeonato Brasileiro e eu acho que estão prontos para cair na armadilha do Atlético, de um Atlético que vai dar bola para esses times, vai fazer esses times, na teoria, se sentirem confiantes durante a partida e aí a gente aproveita e tenta utilizar da melhor maneira possível a velocidade do nosso ataque, a força do nosso ataque para fazer esse jogo de transição acontecer. Mas no final das contas é um golpe de realidade duro pro Furacão sair de um campeonato onde a gente enfrentava Atlético numa rodada e sei lá quem na outra, para um campeonato que a gente vai sair de, sei lá, Palmeiras para Flamengo, para Grêmio, para Inter. É realmente uma Série A de um nível muito alto. Então, para isso, eu acho que o Atlético precisa ter algo muito importante que se chama método. Como a gente vai ganhar os jogos e como eu vejo o Atlético conseguindo pontuar de maneira mais constante dentro de uma Série A. Fechadinho, jogo defensivo muito seguro,
tomando poucos gols e, cara, velocidade. Transição, transição, transição. Aí existem várias maneiras de você transicionar. Seja através da bola longa, seja através de saídas rápidas da defesa pro ataque. Isso aí, de verdade, pra mim, difere. O que pra mim o Atlético precisa ter é método suficiente pra saber o que fazer contra a grande maioria dos adversários. E tendo um Viveiros, não apostar em um jogo de transição é burrice. Óbvio que eu acho que a gente tem ótimos coadjuvantes, um Julimar, um Mendonça, um Léo Derek, mas o Viveiros é o protagonista desse modelo de jogo no futebol brasileiro como um todo. Então, acho que ele tem que. A característica dele, a qualidade dele, no final das contas, tem que acabar falando mais alto. E acho que por uma tabela. Pô, que vai ser uma tabela desafiadora durante as 38 rodadas, você ter esse método bem definido te ajuda muito a não ficar mudando de identidade jogo a jogo. Dentro de casa é natural que a gente vai precisar propor jogo em alguns momentos. O Atlético vai ter uma proposta reativa, não significa que o Atlético vai ser um time covarde. Mas contra primeira, segunda prateleira do Campeonato Brasileiro não vai ter jeito. Vai ter que ser esse jogo mais direto, vai ter que ser esse jogo mais objetivo. E acho que esse jogo mais objetivo precisa ser comprado pelo torcedor. É ele que vai botar comida na mesa do Atlético. Então, assim, é um choque de realidade. Não tem como chamar de outro nome. É um choque de enfrentamento muito grande, assim. E eu espero que o Atlético tenha um bom começo de campeonato, cara. Eu acho que o Atlético tem tudo pra ter ali umas boas 10 primeiras rodadas, porque você traz confiança e o Ceará talvez seja uma grande lição, que confiança é o negócio, pô, se acomodar é outro, mas você conseguir fazer com que as 10 primeiras rodadas sejam um recado positivo no sentido de, gente, pô, o Atlético ele tá preparado para pelo menos competir durante o Campeonato Brasileiro. Um Inter que vem de uma temporada muito estável financeiramente, com grandes problemas. E aí você pega o Santos, que também financeiramente muito estável, o Bragantino sempre muito inconstante. Aí você pega, por exemplo, Bahia e Galo fora, que eu acho que são dois jogos que, a partir desse jogo de transição, o Atlético pode aproveitar bastante. A própria Chapecoense em casa. Então, os 10 primeiros jogos, o Atlético conseguindo pelo menos ali 25% da pontuação que a gente vai precisar até o final do campeonato, ou mais, né? 30, 40% já seria incrível. Então, começar o campeonato tentando aproveitar uma vantagem que o Atlético tem, querendo ou não, que é a situação física, né? A Série B acabou antes e a gente sabe que o Atlético é um time que vai manter muito a base que jogou na temporada passada. E é uma base que é natural a gente comparar com os outros times de Série A. Eu acho uma boa base. Eu acho que o Atlético ele entra na competição com uma base melhor definida do que muitos times e eu acho que isso é muito importante. Sabe, eu não sei quantas mudanças vão ter o time do Inter, do Santos, por exemplo. Eu acho que o Atlético ele tem ali uma estrutura que, por exemplo, o Mirassol a gente não sabe se vai manter. O Vasco, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, só do Atlético a partir de Santos, Benavides, Teran, Arthur, Esquivel, podendo ter o Léo Derek. Aí você tem o Zapelli no meio, que deve ter uma companhia ali de um Portige, de um Cuba, jogadores de um nível maior. Aí você tem até a alternativa do Filipinho, mas garotos como o João, como o Isaac, como o Leozinho, como o Dudu, que são alternativas de um nível técnico, se não tem tanta experiência, de um nível técnico muito alto. Aí você tem na frente o Julimar, Mendonça, Luiz Fernando, Viveiros, que pô, podem também não ser um primor técnico, mas são jogadores que conversam muito com esse modelo de jogo. Cara, eu acho que existe um caminho. E esse caminho começou a ser traçado na Série B. O Atlético de 26 começou em 2025. E acho que até pensando mercadologicamente, o clube concorda muito com isso quando faz um mercado pensando em já começar o investimento que seria feito para essa temporada. Viveiros seria reforço para essa temporada. Mendonça, Teran seriam reforços para essa temporada. Não se esqueça, tá bom?